Eu decidi que vai valer a pena chafurdar-me em meio ao problema, abraçar-me a este dilema, que vai valer a pena entoar o meu cântico, mesmo que seja em forma de pranto, como o choro de Jeremias, uma voz que clama no deserto por certo, e dizer que sou apenas um trabalhador, que por amor entregou-se ao Senhor, gritar que muito mais é o seu amor do que as bênçãos que Ele pode nos dar, que todo o ouro e toda a prata pode tornar a minha vida mais barata. Não vale a pena barganhar a minha fé por uma estúpida oferta de sacrifício, transformada em dinheiro. Isso não abunda em meu celeiro. Meu tesouro está no céu, mas seria capaz de dar todo o meu salário, não por cair num conto de vigário, mas para ajudar ao próximo, compartilhando tudo que eu tenho. Pois eu sei que a sua essência sobe ao céu por causa da indulgência de algo que eu recebi sem fazer por merecer. Que a maior riqueza deste mundo, algo abissal tão profundo, que arrebatou meu coração, é saber que tive de Deus o perdão. Quando eu ligo a televisão, contemplo um cidadão cheio de engano e ambição, fazendo todo tipo de extorsão. Mas não extorque o meu coração, que entende que a maior razão de ele estar a enganar é porque Deus permitiu assim. Então deixa pra lá, pois em meio a tantos que se deixam enganar, existem os que podem se salvar, sem associar tantas falácias desses discípulos de Geazi. Eu decidi continuar sendo neopentecostal, neste gerúndio um tanto surreal. Não importa, não faz mal, que vivam à margem da teologia, pois mesmo sendo assim tão raso, quem sabe eu no meio deles, falando as suas línguas e falando em línguas estranhas, posso introduzir em suas entranhas que ainda vale a pena ser crente, mostrar-lhes de um modo diferente, levá-los a ser outro tipo de gente, que vive de um modo mais inteligente, para que sejam tão apáticos, para que não sejam tão apáticos e tão doentes. E ainda que dentro de 1000, se apenas um, vai valer a pena entender que o Evangelho é pela graça, infinita misericórdia de Deus. Eu vou continuar no meio dos meus. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu lembro que logo quando me converti, fazia parte de uma igreja com uma teologia um tanto pragmática, um tanto cheia de pragmatismo, melhor dizendo, onde os fins justificam os meios. Mas eu sempre costumo afirmar que os fins só justificam os meios quando os meios que estão sendo usados não adulteram o princípio. E o princípio, na verdade, é a hegemonia, a transparência das Sagradas Escrituras. A grande realidade é que eu, por muito tempo, estive enxafurdado nessas campanhas. Era a campanha do sal, campanha da rosa e vai por aí afora. Havia envelopes que, de acordo com o que a pessoa dava, a pessoa alcançava algum tipo de grau e um tanto de celeuma. Mas não estou aqui para apedrejar, e sim para refletir. Porque na época eu estava muito angustiado, então eu comecei a ver outras palavras, procurar em outros, e é incrível, eu me sentia como um peixe fora d'água. Eu poderia dizer que eu me sentia como se eu fosse a história daquele patinho feio que foi criado, de um cisne que fora criado, na história do patinho feio, a fábula do patinho feio, cujo fora criado
em meio aos patos e era um cisne e não sabia. A verdade é que de bonito eu não consegui nada. Se eu era um patinho feio, eu continuo feio. Mas hoje eu me vejo não mais como um pato, que não sabe direito, que não faz nada direito. Já que eu lembrei-me dessa fábula, por que não fazer uma analogia? Porque se nós avaliarmos bem, o pato não voa direito, não nada direito. Ele faz um monte de coisa, mas nada do que faz não anda direito. Faz de tudo um pouco, mas nada perfeito. Mas voltando ao assunto, eu me sentia como um patinho feio, sempre às vezes excluído, sempre não me identificando com as ideias e com a filosofia que havia no meio de tantas campanhas, tantos engodos. Então eu comecei a procurar novas pessoas que pudessem, novos preletores que pudessem trazer mensagens. O incrível, já que falei sobre a fábula do patinho feio outro dia, essa semana, se não me engano, semana passada, eu estava assistindo pela enésima vez o terceiro filme de Homens de Preto. A parceria de Tommy Lee Jones com Will Smith. E eu sempre gostei dos filmes, tanto de Tommy Lee Jones como também de Will Smith. A questão é que ao assistir este filme, desde o primeiro, eles possuíam um aparelho que chamava-se de neuralizador. E analogicamente, antagonicamente, ironicamente, eu resolvi ver no microfone, principalmente de onde eu tenho buscado meu alimento, como se fosse os homens de preto. Ou seja, através dos microfones, e nessa analogia eu fiz desses microfones de onde recebi a mensagem como não um desneuralizador, um neuralizador. Se nós lembrarmos deste filme, nós poderemos entender perfeitamente que quando acontecia algo atípico, eles ligavam aquele neuralizador e falavam alguma coisa e as pessoas esqueciam. E eu, terminantemente envolvido com as ideias neopentecostais, comecei a ouvir microfones, palavras que eram mais cristocêntricas, sermões que eram mais hegemônicos, sermões que eram profundamente cristocêntricos, numa homilia que vale a pena, em sermões expositivos. Eu não quero nem citar nome dessas pessoas. Por isso é que eu disse que analogicamente eu passei a tê-los com os homens de preto. Eles traziam não um neuralizador, mas aquele microfone a qual eles usam, eu passei a chamá-los de desneopentecostalizador. Porque através disso começou-se uma evolução, demolindo tudo aquilo que até então havia sido introduzido no meu âmago e trazendo edificação em sermões que falavam sobre Deus, sobre as verdades testificadas nas Sagradas Escrituras. E os homens de preto começaram a fazer uma transformação. Nesse poema da introdução desse vídeo, eu havia escrito que decidi continuar sendo neopentecostal, fazendo uma espécie de gerúndio. Mas a grande realidade é que, através dos ensinamentos idôneos, através de uma palavra verdadeira, como a que encontra-se neste livro, é que eu desisti de desistir. É meio estranho isso, mas eu desisti de sair. Ou seja, eu decidi trocar o neopentecostalismo para um sermão mais idôneo, mais cristocêntrico. Um sermão que nos leva ao arrependimento. Hoje nós temos teologias, já que eu falei sobre o pragmatismo, onde os fins justificam os meios. Até mesmo no meio do povo que eu estou, onde eu aí sim me senti, não belo como cisne, eu volto a repetir, mas senti-me mais identificado com os sermões e os ensinamentos que são ministrados a miúde para mim. Mas a partir do momento em que eu comecei a buscar com maior sinceridade e profundidade, eu pude entender e me ver mais intrínseco. E vejo nesses sermões pessoas que falam sobre o arrependimento. E como estava falando sobre os enganos, os engodos,
Até mesmo no meio do povo que eu convivo, infelizmente, existe tantos que estão com suas ideias abarcando o liberalismo, algo que veio logo dos homens, do agnosticismo que gerou por volta do século XVII, eu não estou me lembrando aqui agora, homens iluministas, filósofos iluministas como Voltaire, como Descartes e tantos outros. A grande realidade é que muitos pastores abraçaram e deixaram rastro para trás de uma deturpação tão grande, onde o liberalismo anula parte do que aqui está escrito, dirime as verdades absolutas das Sagradas Escrituras, juntando a isso o relativismo, algo tão comum, infelizmente, também no meio neopentecostal, onde existem muitas verdades e não existe uma verdade absoluta. Campanhas, volto a repetir, heterodoxas, juntando-se ao relativismo, ao liberalismo, por que não dizer o humanismo, onde o homem torna-se o centro, seja em coaches, ou seja nessas pregações que o homem é o principal. Outro dia eu estava ouvindo falar sobre a hipergraça. Infelizmente é tão fácil levar-se, deixar-se levar para o engano. E seguem o homem criando deuses abstratos, deuses que nada têm a ver com o que aqui nós encontramos. A grande realidade é que eu louvo a Deus pelo ministério a qual eu faço parte, onde os homens de preto, até que me prove ao contrário. Quem sabe um dia Deus me dê graça e eu escreva algo agradecendo a Deus, não colocando-os acima de tudo, porque são homens falhos, passivos de erros, como eu sou. Mas lá eu tenho bebido de uma água mais pura e límpida, sem as confusões, as conturbações que há, infelizmente, no meio evangélico. São homens que simplesmente, na simplicidade, não possuem os ternos pretos e também não andam com seus neuralizadores. Mas as palavras que fluem do altar me fazem reportar a essa trilogia, apesar que houve um quarto filme. Mas essa trilogia é algo muito profundo. Nós precisamos de homens que com seus microfones possam trazer mensagens cristocêntricas e possam dessa mesma forma desneuralizar ou neuralizar ou apagar da mente de tantos como um dia eu fui, ideias deturpadas das Sagradas Escrituras, para que nós caminhamos para um evangelho puro e simples. E para terminar, porque já que eu estou falando sobre a verdade absoluta, por que não refletir em algo que está escrito por Paulo aos Efésios? Deixe-me ver onde que está no capítulo 4, onde fala que nós não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Enfim, veio no meu coração essa palavra agora. Vou começar no 4, a partir do versículo 13. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade do Filho, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com sua astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vou terminar aqui no versículo 15 do capítulo 4. Que nós venhamos a chegar ao conhecimento pleno das Sagradas Escrituras. Bendito seja o teu santo nome. Amém.